Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, mais oportunidade de estar na casa do Senhor para desfrutar, né, dessa presença maravilhosa e escutar a tua palavra. Irmãos, para não perdermos tempo, eu já convido os irmãos para ficar de pé. E eu peço que os irmãos abram no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Dos versículos 21 ao 24 e logo após, do 35 ao 43, amém? Marcos 5, do 21 ao 24 e depois do 35 ao 43. Quem achou pode dizer amém? Amém. Já estarei lendo. Tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele uma grande multidão e estava junto ao mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, aos que choravam e aos que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou aonde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo pela sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, já alegre, Senhor, por tudo que aconteceu pela primeira parte, mas agora chegou o momento da tua palavra ser ministrada, Senhor, e eu, como servo do Senhor, clamo a ti por misericórdia, porque eu nada sou, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo venha falar através da minha vida, e que vidas possam ser edificadas pela tua palavra aqui nessa noite. Eu creio que aquele que veio com sede de ouvir a tua palavra sairá saciado, Pai, porque a tua palavra é a única coisa que preenche, Senhor, o vazio da alma do ser humano. Senhor, fale conosco nessa noite, e que nós venhamos, Senhor, a estar ligados no céu, naquilo que o Senhor quer entregar para nós. Nossos corações possam estar dobrados, quebrantados diante da tua presença, porque assim nós sabemos que o Senhor falará aos nossos corações. Fica conosco, Senhor, mais uma vez. Desde já eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, todo o contexto desse texto mostra que Jesus é a esperança dos desesperançados, e o tema é Jesus, a esperança dos desesperançados. O impossível pode acontecer quando Jesus está presente. Quem crê nisso? Quando Jesus está presente, o impossível se torna possível. Ele acalmou o mar e fez cessar o vento quando os discípulos, eles estavam quase a perecer, lá em Marcos 4. Ele libertou um homem rejeitado pela família e pela sociedade, que vivia em uma ilha, e libertou ele da legião de demônios e tornou esse homem um missionário. Em Marcos, no capítulo 5, no início do capítulo 5, Jesus cura uma mulher de hemorragia, depois que todos os recursos tinham se esgotado. E agora nós falaremos da cura da filha de um homem importante, porque Jesus, ele tem poder também sobre a morte. A morte diante de Jesus é nada, e nós veremos isso aqui nesse texto. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que Jairo vai a Jesus levando uma causa desesperadora. O desespero de Jairo levou ele a Jesus com um senso de urgência. Ele tinha uma causa urgente para levar até Jesus. E qual era essa causa? Sua filha, sua única filha, estava à beira da morte.
No Evangelho de Lucas, Lucas vai dizer que essa filha era a única filha que ele tinha, e ela tinha apenas 12 anos. E naquele tempo, uma menina, ela se tornava mulher a partir dos 12 anos. Então a linhagem de Jairo também estava ameaçada. A descendência de Jairo também estava ameaçada. Essa menina, ela estava precisando de algo. Ela era como uma flor que estava secando antes mesmo de desabrochar plenamente. Todos os recursos para salvar a vida daquela menina tinham se esgotado. Então Jairo vai até a Jesus. Ele chega até Jesus com um profundo senso de urgência. O sofrimento muitas vezes, irmãos, ele pavimenta o nosso caminho até Deus. Muitas vezes a dificuldade, ela pavimenta o nosso caminho até Jesus. Ernesto Trenchard diz que a aflição é frequentemente a voz de Deus. As aflições tornam-se fontes de bênção quando elas nos levam até Jesus. A vida do cristão, muitas vezes, ela tem turbulências, ela tem dificuldades, mas se nós pensarmos, como aconteceu com Jairo, que a dificuldade ela nos leva até Jesus, está tudo bem. Se nós pensarmos que a situação difícil irá nos levar aos pés de Jesus, está tudo bem, vai dar tudo certo, porque se a nossa vida fosse tranquila, nós esqueceríamos dele. Mas Jairo se lembrou de Jesus quando a situação estava difícil, quando não tinha mais saída, quando não tinha mais esperança. Jairo olhou e viu Jesus como a única esperança. E muitas vezes isso acontece conosco. Jairo creu que Jesus, ele poderia salvar a sua filha da morte se ele apenas impôsse as suas mãos. Jairo crê na eficácia do poder de Jesus. Ele confia que Jesus é a única esperança para a sua necessidade. A outra coisa, irmãos, o desespero, ele leva Jairo a transpor barreiras para chegar a Jesus. E quais barreiras? A primeira barreira, irmãos, é a barreira da posição. Jairo era um homem importante. Ele era chefe da sinagoga, era um líder da comunidade. E o que era a sinagoga? Um lugar onde os judeus se reuniam para ler a Torá, o livro da lei, os salmos e os profetas, aprendendo e ensinando seus filhos no caminho do Senhor. E Jairo, ele era o responsável por todos os serviços dentro da sinagoga. Ele supervisionava o culto, ele cuidava dos rolos da escritura, ele distribuía ofertas, ele administrava e cuidava daquele edifício. Jairo era um homem importante. Era um homem de status, era um homem reconhecido diante das pessoas. Mas a posição religiosa, social e econômica, quando a situação aperta, não significa nada. Jairo era líder, era rico, era influente, mas a enfermidade chegou à sua casa. O seu dinheiro e a sua influência não pôde conter aquela enfermidade sobre aquela menina, porque a dificuldade vem para ricos e pobres. Vem para aqueles que vivem numa situação boa e aqueles que vivem numa situação difícil. Não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem status, não é porque você é um homem reconhecido que a sua vida vai estar bem. Não, a dificuldade vai vir até a sua vida. Como veio até a vida de Jairo. Então ele consciente dessa situação, ele vai até Jesus, ele abre mão do seu status, ele abre mão da sua fama e ele se coloca aos pés de Jesus, porque muitas vezes, irmãos, o orgulho pode nos afastar de Jesus. Nós vemos o caso de Naamã. Quando ele recebeu aquela palavra do servo do profeta, por conta do seu orgulho, ele ia perder aquela bênção se não fossem os seus generais convencer ele para entrar ali no Rio Jordão. Muitas vezes a bênção está tão perto, mas o nosso orgulho nos afasta dessas bênçãos, nos impede de alcançar essas bênçãos. Mas quando nós abrimos mão do nosso orgulho, quando nós abrimos mão do nosso eu, quando nós abrimos mão do nosso status, aí nós encontramos Jesus e reconhecemos que não somos nada diante dele. Mas a segunda barreira que Jairo ele ultrapassa é a barreira da oposição dos líderes religiosos. Naquela altura do campeonato, os fariseus, os saduceus e aqueles homens religiosos, eles planejavam matar Jesus. As portas das sinagogas estavam fechadas para ele. Então, Jairo também se coloca em risco aqui, porque ele poderia ser olhado com outros olhares daqueles homens. Mas ele não ligou para isso. Ele foi até Jesus. Outra coisa, irmãos, o desespero de Jairo levou ele a se prostrar aos pés de Jesus. E há três
fatos marcantes aqui. Primeira coisa, ele se humilha diante de Jesus, ele se prostra, ele reconhece que estava diante de alguém que era maior do que ele, do que maior do que os líderes, do que maior que a própria sinagoga, que era Jesus. Ele reconhece o poder de Jesus, ele se prostra e não exige nada, mas ele pede com humildade. E aqui está uma coisa importante: muitas vezes a gente vai pedir algo para Jesus como se ele fosse obrigado a nos dar, como se nós estivéssemos diante de um balcão e fazendo só pedidos. Mas reconheça, peça com humildade, que ele lhe concederá. Ele se curvou, ele não colocou sua posição acima de Jesus, mas ele reconheceu que ele estava diante do único que poderia salvar a sua filha. Na presença de Jesus não tem espaço para vaidade, na presença de Jesus não tem espaço para status, na presença de Jesus não tem espaço para seguidores no Instagram. Não importa quantos seguidores você tenha, mas diante de Jesus você é pó, barro e cinza. Cair aos pés de Jesus é estar de pé, irmãos. Cair aos pés de Jesus é alcançar uma elevada posição aqui nesse mundo. O máximo que nós devemos querer alcançar é chegar aos pés de Jesus. Aqueles que caem aos pés de Jesus, um dia estarão à sua destra. É interessante, irmãos, nós entendemos isso. Temos que estar aos pés de Jesus. Nós cantamos aquele louvor, né? Quero estar aos pés da cruz. Mas muitas vezes o orgulho nos impede de chegar até lá, de abrir mão do nosso eu, de abrir mão do nosso orgulho, de abrir mão do nosso status. Mas em segundo lugar, Jairo, ele clama com perseverança. A palavra do Senhor diz que ele clamou incessantemente, insistentemente. Jairo não apenas suplicou a Jesus, mas insistiu. Ele persevera no pedido. Ele tem uma causa, ele tem um foco, e ele está disposto a clamar, a insistir por aquilo. Irmãos, muitas vezes nós temos um alvo, muitas vezes nós temos um propósito, mas nós não insistimos por aquilo. Nós não oramos incessantemente por aquilo. Nós não, de forma alguma, abrimos mão dos confortos para estar dia após dia buscando por aquilo, e muitas vezes não alcançamos por conta disso. Mas Jairo, ele pediu insistentemente a Jesus: Jesus, eu preciso que o Senhor salve a minha filha. Eu preciso que o Senhor imponha suas mãos sobre ela. Não importa a sua dificuldade, se você pedir com insistência, com perseverança, o Senhor, ele te atende. O Senhor, ele te escuta. Mas se ele entender que você pede apenas quando você precisa, num breve momento, ele não te atenderá. Em terceiro lugar, Jairo, ele clama com fé, pois não há nenhuma dúvida no pedido de Jairo. Ele crê que Jesus tem poder para tirar a sua filha do leito de morte. Ele crê que Jesus é a solução para a sua necessidade. A fé de Jairo germina do solo do sofrimento. Ele estava sofrendo, estava doendo, mas ele tinha fé, ele tinha convicção, e é isso que importa. Não importa a dor, não importa a dificuldade, se desse solo do desespero e da dor surgir a fé, irmãos, vai dar tudo certo. O Senhor nos concederá a vitória. Clame com fé. E a partir desse pedido, Jesus, ele vai com Jairo, levando a esperança para o seu lar, a esperança para a sua casa. E quando Jesus vai conosco, há uma certeza de que ele se importa com o nosso sofrimento, de que ele se importa com a nossa dor. Jesus se importa com pessoas, irmãos. Ele sabe da nossa dificuldade, ele sabe da nossa necessidade. Ele fez uma viagem pelo mar revolto para chegar até um homem possesso que todos o rejeitavam. Agora ele caminha espremido pela multidão para a casa daquele líder da sinagoga, mas no meio do caminho ele para falar com uma mulher. É interessante, né, que eu li aqui do versículo 21 ao 24 e depois eu li do 35 ao 43. Mas por quê? Porque no meio da caminhada entre Jesus e Jairo até a casa dele, aconteceu algo. A mulher do fluxo de sangue, naquela caminhada, ela rompe a multidão e toca em Jesus. Jesus ainda realiza mais uma cura. Maravilhoso, irmãos. Onde Jesus está, algo diferente acontece. Jesus, ele se importa com você.
E é importante listar aqui 3 palavras que eu quero que os irmãos gravem. Algo que Jairo, ele gravou. Primeiro lugar, a palavra fé. Jesus diz: não temas, crê somente. Era fácil para Jairo crer enquanto a sua filha estava viva, mas a partir do momento que a sua filha morre, aí é mais difícil crer, aí é mais difícil confiar. Em segundo lugar, a palavra esperança. Ele diz: olha, a criança não está morta, mas dorme. Em terceiro lugar, a palavra poder. Jesus diz: menina, eu te ordeno ou te mando, levanta-te. Toda descrença e toda dúvida foram vencidas pela palavra de Jesus. A menina se levantou e retornou à vida. Quando Jesus vai conosco, nós não devemos temer as más notícias. Quando Jairo está caminhando com Jesus, chega um mensageiro e diz: olha, Jairo, a sua filha já morreu, não é tarde, não incomode mais o mestre. Na visão daqueles homens, a esperança tinha acabado. Eles poderiam pensar: a esperança para os vivos, mas não há para os mortos. A causa parecia perdida. Jairo provavelmente ficou abatido. A última faísca de esperança foi retirada. O mundo desabou sobre a sua cabeça. Uma solidão abraçou a sua alma. Mas Jesus, sem ligar para a palavra daquele mensageiro, só olha para Jairo e diz: crê, meu servo, não temas. Crê somente, tua filha será salva. Irmãos, é interessante nós entendermos que a fé não resulta do milagre, mas o milagre resulta da fé. Muitas pessoas creem apenas observando milagres, mas aquele que é servo de Deus, que é fiel, ele crê para depois experimentar o milagre. Ele crê para depois viver o milagre. Aleluia! Não ligue para o que os outros vão dizer. Não ligue para o que os outros vão pensar. Ah, não vai mais dar certo. Ah, desista. Vamos parar por aqui. Não, Jesus está dizendo: servo, o meu negócio é com você, não é com ele. O meu negócio é com você, não é com ele. Tape os seus ouvidos para as palavras negativas. Tape os seus ouvidos para aquelas pessoas que dizem que não vai dar certo, que acabou, que não dá mais, que não tem esperança. Jesus está dizendo: crê, somente crê, não temas, crê somente. Na hora que nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja a crer. As más notícias não podem nos abalar. Irmãos, eu fico muito revoltado, usar essa palavra aqui. Mas quando eu vejo que a pessoa está ali na igreja, está pujante, está se dedicando, e acontece uma situação e aquela pessoa ela desvanece. E aí ela começa a abrir mão de muitas coisas. Irmãos, aquele que crê em Cristo, não importa a situação, não importa a circunstância, ele se mantém fiel. Não importa o que você ouve, não importa o que as pessoas digam, o que importa é o propósito, o que importa é seu objetivo, é aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Para Deus, as nossas causas difíceis têm solução. As nossas causas impossíveis se tornam possíveis. Quando Jairo recebe o recado da morte da sua filha, o seu coração quase parou. O seu rosto empalideceu. E Jesus viu a desesperança tomando conta do seu coração. Então Jesus encoraja Jairo a crer, pois a fé ignora os rumores de que a esperança morreu. A fé ignora os rumores de que tudo acabou. A fé ignora os rumores de que não vai dar mais dar certo. A fé ignora as falsas palavras. A fé ignora as palavras negativas. Se você tem fé nessa noite, creia e você receberá. Confie que o Senhor irá te conceder. Aleluia. Quando Jesus vai conosco, a morte não é a última palavra. Os mensageiros que foram a Jairo e a multidão que estavam na sua casa pensaram que ali era o fim da linha, já tinha tudo acabado. Mas Jesus disse: fiquem tranquilos, ela não está morta, mas dorme. E o que o povo fez? Começou a dar risada. Riram de Jesus. Essas são as pessoas que não têm fé. Essas são as pessoas que não experimentaram ainda do milagre. Mas aquele que experimenta do milagre, ele confia. Ele tem a convicção. Diante da morte, ergue-se a ressurreição, a solução.
Jesus toma aquela menina pela mão e diz: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-se. E imediatamente aquela menina levantou, irmãos. Aleluia. Talita cumi era uma expressão em aramaico. Aquela menina entendeu o que Jesus estava dizendo. Jesus falou na sua língua nativa, somente com a sua palavra. Jesus não lutou, Jesus não usou métodos, mas Jesus se impôs à morte com apenas uma palavra, diante da voz do onipotente Filho de Deus, a morte se curva. Diante da voz do onipotente Filho de Deus, a morte dobra os seus joelhos. Diante da voz do onipotente Filho de Deus, a morte é vencida, e a igreja do Senhor é vitoriosa. Para Jesus não tem causa perdida. Ele dá vista aos cegos, Ele levanta paralítico, Ele purifica leproso, Ele liberta possesso, Ele ressuscita os mortos, Ele quebra as cadeias dos cativos, Ele levanta aquele que está caído, Ele dá vida àquele que está morto, Ele arranca os escravos do diabo, do império das trevas, e transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele arranca um drogado das drogas, um criminoso do porão de uma cadeia, e faz dele um missionário, um evangelista. Ele apanha aquele que está com a vida na lama, na imoralidade, e faz essa pessoa um fátio de luz. Ele apanha uma família quebrada e faz dela um jardim perfumado. Ele pega um casamento à beira da quebra, do divórcio, Ele restaura esse casamento, Ele dá filhos, e Ele edifica essa família. Esse é o Cristo que nós servimos, o Deus do impossível, que para Ele todas as coisas são possíveis. E para finalizar, quando Jesus vai conosco, o choro da morte é transformado em alegria. Aonde Jesus chega, entra a cura. Aonde Jesus chega, entra a libertação. Aonde Jesus chega, entra a vida. Aonde Jesus chega, entra a alegria. Glória a Deus. Quando Jesus levanta aquela menina, todo o choro é cessado, todo lamento não existe mais, mas aí dá lugar para alegria e regozijo diante da sua presença. A morte foi tragada pela vitória. Na presença de Jesus, a plenitude de alegria. Somente Ele pode acalmar os vendavais da nossa alma. Somente Jesus pode aquietar o nosso coração e trazer uma esperança no meio do desespero. Marcos registra aqui que imediatamente aquela menina se levanta e se põe a andar. A ressurreição restaura a vida daquela menina, mas não só a vida daquela menina, a família daquela menina, a casa daquela menina, aqueles que viram o milagre. O que Jesus faz na sua vida não impacta somente você, mas a sua família, a sua casa, o seu lar, os seus filhos, as pessoas do seu trabalho, impacta todos que estão ao seu redor. Jesus é a esperança dos desesperançados. Coloque a sua causa aos pés de Jesus essa noite, pois Ele caminha com você e tem o poder para transformar o seu desespero em alegria. Irmãos, essa palavra aqui é verdadeira, e o que nós falamos aqui nós cremos. E se você que está ouvindo, você crê, o Senhor Ele tem algo diferente para a sua vida. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que passa na sua mente, eu não sei o que se passa na sua casa, no seu trabalho, mas o Senhor sabe. E se Ele trouxe essa palavra aqui, abra o seu coração para recebê-la. Porque as pessoas podem dizer que não tem jeito, não incomode mais o mestre, mas tem sim jeito. Jesus está dizendo: não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Amém?